lendo a palavra bíblica do livro de Números, leremos o capítulo 20. Senhor, a tua palavra aqui está, que possa eu e minha esposa e todos da minha casa, Senhor, vivê-la com intimidade, com estar no átrio do teu amor, favor e poder. Senhor, dá-nos a felicidade também de ser instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a sua palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável, Senhor. Te amamos, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, o Senhor e Salvador nosso, o Cristo, aquele que conta João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna com Cristo é vida em abundância, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu extraordinário e incomparável sacrifício, sendo a forma de nos fazer chegar à vida eterna. Obrigado porque o Senhor já trouxe o reino de Deus à terra. Nos faz viver experiências mais e mais, Senhor. Te agradecemos ao Espírito Santo, nosso Consolador anunciado pelo Cristo, descido em Pentecostes. Te agradecemos, Senhor Deus e Pai. O Senhor que foi e é e para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou, o Pai de Cristo, meu Pai e Senhor eterno, o Criador do céu e da terra. Te amamos. Fica conosco, Senhor. O restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Peço, fica conosco. Nos dá felicidade plena do teu amor, favor e poder, mais e mais. Que eu e minha esposa possamos dizer em espírito e em verdade, mais e mais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. O Senhor é a nossa grande conquista. O Senhor é a nossa salvação eterna, namorada definitiva e nessa aqui temporária, Senhor. Todas as soluções que necessitamos vêm de Ti. Te amamos. Em espírito e verdade. Amém. Bem, temos o capítulo 20 de Números, 29 versículos, e diz, do versículo 1 em diante: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, Repetindo o versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu contra Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei
entrar esse povo na terra que lhe dei. Repetindo o versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra, não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. 20 nos diz: porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Gades, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão e suas vestes, vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão, ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. 29º e último versículo do capítulo 20 de Números nos diz: vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isso é, toda a casa de Israel. Pois bem, por meio desses 29 versículos, apesar da dificuldade da fumaça que está ao redor, prejudicando até a forma, podemos compreender que nos diz o Senhor sobre a morte de Miriam, do versículo 1, Moisés fere a rocha em Meribá, do 2º ao 13º, que Moisés solicita a passagem por Edom, do 14º ao 21, nos fala sobre a morte de Arão, do versículo 22 até o 29. Interessante ver a sequência da vida. Início, meio e fim, mesmo sendo vida usada por Deus, com os respectivos propósitos para ela. Temos os registros dos nascimentos, temos o registro da morte. Lembrando que, pelo menos em mim existe a certeza. Para quem é do eterno, a morte é apenas um instrumento de transporte para a vida definitiva. Que Deus continue a nos abençoar. Aliás, o Senhor fala aqui: Arão será recolhido ao seu povo. Sucesso.